Olá pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre modelos lineares. Então neste exercício aqui, no primeiro item, nós precisamos encontrar uma família de funções lineares com inclinação 2. No segundo item do exercício, nós temos que encontrar uma família de equações lineares tais que f de 2 seja 1. E no terceiro item, a gente pergunta quais dessas funções estão em ambos os itens anteriores. Vamos então relembrar o que são funções lineares. As funções lineares têm gráficos representados por retas e equações do seguinte tipo: f de x igual mx mais b. Isso se optarmos pela forma inclinação-intercepto. É exatamente isso que a gente vai fazer neste exercício específico. Então o n para nós é a inclinação da reta, que nós podemos e devemos interpretar como uma taxa de variação de f de x com relação a x. E sabemos então que nas retas essa taxa de variação é constante. B, o parâmetro B, é a interseção ou o intercepto com o eixo OY. Bom, o exercício nos pede para construir uma família de funções lineares que tem inclinação igual a 2. Então, no nosso caso específico, pessoal, procuramos funções do tipo 2x mais b, onde b é qualquer número real. Bom, esta expressão para essas funções lineares, essa família de funções lineares, para cada b, eu tenho um membro desta família. Vamos esboçar alguns gráficos dessas funções e verificar o que elas têm em comum. Vamos então examinar os membros dessa família variando o parâmetro b. Se fizermos, por exemplo, b igual a 0, teremos a função f de x igual a 2x. Vamos esboçar o gráfico dessa função usando o fato de que o intercepto com o eixo y é 0 e a inclinação é 2. Portanto, vamos desenhar com um giz branco mesmo. Se o intercepto é 0, a função passa pela origem. O fato de que a inclinação dessa reta é 2 significa o seguinte, pessoal: um aumento de uma unidade no x acarreta num aumento de 2 unidades no y, de tal maneira que o ponto 1, 2 é um ponto do gráfico da função f. Vamos até chamá-la de f1. f1 de x. Também podemos pensar, para o lado esquerdo aqui, uma diminuição de uma unidade no x para uma inclinação 2 acarreta uma diminuição do f de x de 2 unidades, de tal maneira que o ponto menos 1, menos 2 também é um ponto do gráfico de f1. E nós sabemos que funções lineares têm representações gráficas dadas por retas. Então basta criar uma reta passando por esses 3 pontos. Vamos tentar fazer isso da melhor forma possível. E nós temos aqui um esboço do gráfico de f1 de x. Vamos desenhar alguns outros. Vamos pensar, se b vale 1, teremos aqui uma f2 de x, 2x mais 1. Isto significa que o intercepto dessa reta com o eixo y ocorre em y igual a 1. E usando o fato novamente de que a inclinação é 2, um aumento de uma unidade no x acarreta um aumento de 2 unidades no y, de tal maneira que o ponto 1, 3 é um ponto do gráfico de f2. Pensando do lado oposto, a diminuição de uma unidade em x acarreta numa diminuição em 2 unidades no y, de tal maneira que o ponto menos 1 também é um ponto no gráfico de f2. E teremos este gráfico para f2. Perceba que as retas são paralelas. É exatamente isso que acontece com uma família de funções lineares com a mesma inclinação. E poderíamos ficar aqui desenhando inúmeras dessas retas.
na verdade teríamos aqui um feixe de retas paralelas. Vamos desenhar apenas mais duas. Vou desenhar aqui o que acontece. Se o b é menos 1, vou chamar essa função de f3 de x, teremos então 2x menos 1. E por último, se b vale 3, por exemplo, f4 de x igual 2x mais 3. Para a reta que eu vou desenhar em amarelo, o intercepto agora é no ponto menos 1. O que nós vamos perceber, pensando novamente na inclinação, um aumento de uma unidade no x acarreta um aumento em 2 unidades no y, de tal maneira então que teremos o ponto 1, 1, pertencendo ao gráfico de f3. Fazendo novamente um raciocínio aqui para o lado esquerdo, diminuindo x em uma unidade, diminuiremos y em 2 unidades. Então o ponto menos 1, menos 3 faz parte do gráfico de f3. E teremos então essa reta representando f3 de x. Vou até aproveitar que eu esqueci aqui do f2. E o f4? O que ocorreria com o f4? Bom, intercepto em y igual a 3. E o que acontece então com a inclinação? Bom, ela passa para cá. Vamos olhar um pouquinho para o lado de trás. A inclinação é 2. Se eu retorno uma unidade em x, eu recuo 2 unidades no y. Esse aqui é um dos pontos no gráfico. Novamente, se eu recuo uma unidade no x, 2 unidades no y, mais um ponto no gráfico, teremos essa reta representando f4 de x. E assim sucessivamente. O importante nesse item é verificar que uma família de funções lineares com inclinação 2 é um feixe de retas paralelas. Vamos então ao próximo item. Bom pessoal, no item B, precisamos então construir uma família de funções lineares de tal maneira que f de 2 valha 1. Graficamente nós temos aqui já um primeiro esboço. Todas as funções lineares que nós devemos esboçar nesse exercício devem passar pelo ponto 2, 1. Bom, o que significa então f de 2 igual a 1 uma função linear? Temos que a f de x, sendo uma função linear, é do tipo mx mais b, como vimos no item A. Mas nós sabemos que o f de 2, que é 2 vezes m mais b, substituímos então x por 2, vale 1. Podemos então concluir que o intercepto será sempre 1 menos 2m. Dessa maneira, a gente pode reescrever essa família de funções lineares da seguinte maneira: f de x vai ser mx mais 1 menos 2m. Aqui, no item A, nós variamos o intercepto b. Aqui, neste item B, nós vamos variar qual é a inclinação m. Vamos pensar em 3 inclinações para a gente poder colocar as coisas em ordem. Vamos começar com a inclinação m igual a 1, por exemplo. Se m é igual a 1, olhando na família f de x que acabamos de escrever, teríamos f1 de x igual m vale 1, portanto teremos x mais 1 menos 2 vezes 1, 2. Portanto, teríamos aqui x menos 1, que é um gráfico simples de escrever. E note, se x vale 2, f de x vale 1. Portanto, passa no ponto que nós desejamos. Este é o ponto de f de 1 de x. O intercepto aqui ocorre em menos 1, então nós podemos simplificar a nossa vida. E uma vez que a função linear tem representação gráfica dada por uma reta, basta fazer essa reta aqui. Esse é o gráfico de f1 de x, dado por x menos 1. Podemos, por exemplo, pensar o que acontece quando m vale menos 1. Então teremos aqui, por exemplo, um f2 de x.
dados por menos x, uma vez que m é menos 1, mais 1 menos 2 vezes menos 1. Então f de x é do tipo menos x mais 3. O coeficiente angular agora é negativo. Note que, novamente, se fizermos aqui x igual a 2, menos 2 mais 3, 1, o ponto 2 e 1 é um ponto do gráfico de f2. Intercepto no eixo y ocorre em 3. Podemos então marcar aqui 3. Essa vai ser a reta do f2 de x. Podemos, por exemplo, pensar o que ocorre quando m é 2. Exatamente a inclinação que a gente pediu no item A do exercício. Se m vale 2, teremos aqui um f3 de x valendo 2m, m igual a 2, portanto 2x, mais 1 menos 2 vezes 2. Teremos então aqui 2x menos 3. Inclinação 2, e note novamente, f de 2, 2 vezes 2, 4, 4 menos 3, 1. O ponto 2, 1 é também um ponto do gráfico de f3. Intercepto em menos 3. Teremos aqui então um outro ponto do gráfico de f3. E podemos fazer essa reta aqui. Essa aqui é a f3 de x. Agora vem uma observação. No item C a gente já pede, já vou adiantar para vocês aqui, qual função está em ambas as famílias. Aquela que nós criamos com inclinação igual a 2 e essa que acabamos de esboçar das funções lineares, tais que f de 2 é igual a 1. Vamos voltar um pouquinho naquele gráfico e imaginar uma coisinha. Vamos lá. O que aconteceria se aqui no item A eu fizesse b igual a menos 3? Teríamos aqui um f5 de x, 2x menos 3. Intercepto em y igual a menos 3. Inclinação 2. Note, se fizermos aqui x igual a 2, teremos f de x valendo 1. X igual a 2, f de x vale 1. E nós temos aqui f5 de x, um pouco mais reto. f5 de x, o gráfico aqui marcado f5 de x é idêntico àquele gráfico que está marcado ali como f3 de x. Então a resposta do item C é a seguinte: qual função linear pertence a ambas as famílias? A única função linear que pertence a ambas as famílias é a função 2x menos 3. Então, retomando, no item A nós tínhamos retas paralelas, retas que possuem a mesma inclinação. No item B, retas que possuem um ponto em comum, o ponto 2, 1. E aqui também são infinitas, né, pessoal? Eu poderia, por exemplo, desenhar uma outra reta aqui, uma outra aqui, uma terceira aqui, e infinitas outras que passam pelo ponto 2, 1. Assim como no item A eu poderia desenhar infinitas retas paralelas. Olhando para essas duas famílias, a gente consegue fazer uma intersecção e verificar que a única função pertencente a ambas essas famílias é fx igual a 2x menos 2. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo.